Todo mundo falando sobre IAs e você quer expandir o seu negócio no mundo digitalizado e não sabe como, hoje eu vou explicar da maneira mais simples como funciona uma IA e o que está por trás dela e como eu tenho utilizado nos meus negócios através do modelo Owner-Person Business. Fala galera, beleza? Alberto Leandro aqui. Vamos começar desmistificando a cultura data-driven, que nada mais é do que tomar decisões baseadas em dados. E isso é essencial para qualquer estratégia que envolva IA, pois a inteligência artificial ela se alimenta de dados para aprender e melhorar continuamente. Entender e aplicar esse conceito pode transformar tanto pequenos quanto grandes negócios, tornando-os mais competitivos e inovadores. O aprendizado de máquina, ou machine learning, é uma sub-área da inteligência artificial, o que permite que sistemas computacionais aprendam e se aprimorem a partir de dados, sem ser explicitamente programados. Para explicar de uma forma simples, podemos imaginar uma criança aprendendo a falar e inicialmente ela pode falar ali a palavra papa, mama e com a repetição e os ensinamentos dos pais, ela começa a entender a palavra corretamente e de uma hora para outra aparece a palavra papai. Esse processo de tentativa e erro é similar ao que acontece com uma máquina e aprende. A máquina, assim como a criança, ela vai ajustando ali suas respostas com base no feedback que recebe através de uma rede neural. E o que são redes neurais? As redes neurais são uma das técnicas mais poderosas dentro do aprendizado de máquinas, inspiradas no funcionamento do cérebro humano, a maior máquina que a natureza já criou, e elas consistem em camadas de neurônios artificiais que processam essas informações, assim como uma criança aprende como uma base de palavras que ela vai ouvindo ali no decorrer da sua infância. As redes neurais aprendem a reconhecer padrões em grandes volumes de dados, e daí que vem as aplicações nas corporações. Vamos aqui dividir em dois tipos. As de grandes empresas. As grandes empresas têm um acesso à tecnologia mais avançada e podem também aplicar IAs de maneiras mais complexas e eficientes. A IA permite que gestores analisem grandes volumes de dados para identificar tendências e padrões que facilitam decisões e estratégias. Além disso, muitas das tarefas repetitivas são completamente automatizadas, liberando o funcionário para que se concentre em atividades que exigem criatividade e inovação. Grande exemplo de empresas que usa completamente IA e é fomentada no data-driven é o iFood. O iFood, inclusive, tem um livro que fala sobre ele, eu vou deixar na descrição aqui, se chama O Cientista e o Executivo. É um livro de ciências de dados, mas ele explica todo o contexto que foi gerado para o iFood se tornar a grande empresa hoje, grande utilizador de IAs e também uma empresa praticamente digital, né? E segundo, pequenas empresas. O foco do nosso canal é mostrar como pequenas empresas podem se beneficiar com as IAs. Implementar as IAs pode parecer um desafiador, principalmente para pequenos empreendedores, mas traz grandes benefícios muito significativos. Eu mesmo, como pessoa jurídica, adotei um modelo de negócio conhecido como Owner-Person Business lá fora, que é inspirado no livro Company of One, do Paul Jarvis. E para que essa técnica funcione, eu me baseei em 3 pilares. Primeiro, automação de processos. Segundo, a inteligência artificial. E terceiro seria o marketing digital, seja diretamente utilizado por mim em algumas funções ou utilizando o trabalho de terceiros. Esses pilares me ajudam a gerir o meu negócio de forma mais eficiente. Por exemplo, atendimento ao cliente. Muitas pequenas empresas utilizam hoje já chatbots, né, para responder perguntas frequentes. Isso melhora bastante a eficiência do negócio e reduzindo custos também, né, de funcionários para poder fazer respostas ali praticamente diárias, né? Respostas do cotidiano. Outro importante que eu mais gosto são a análise de dados. As ferramentas de IA ajudam nas pequenas empresas a entenderem melhor o comportamento de clientes, permitindo decisões mais formadas e mais precisas. Aqui mesmo para o canal, por exemplo, eu sei que o meu maior público é de homens e no meu Instagram o maior público são de mulheres. Então, de alguma forma eu posso utilizar isso para gerar um conteúdo específico tanto para um quanto para outro, para ganhar mais inscritos e poder acessar ali o coração do meu público-alvo dentro dessas redes aí. E o outro também que é muitíssimo prático é o envio de e-mails para newsletter ou de alguma campanha que você está fazendo de vendas ou sobre um evento de revista, um evento seu que você vai publicar. Então isso se torna prático para você mandar para milhares de e-mails e você vai ter guardado aí nos seus bancos de dados, seja dentro do Excel ou seja dentro de um banco de dados externo. E amarrando os conceitos que conversamos aqui, vamos para o próximo tópico, que é a cultura data-driven. O próximo
próximo tópico é o uso de dados para a cultura data-driven. Alimentar as IAs com dados de qualidade é fundamental. A cultura data-driven, ou seja, a cultura de tomar decisões baseadas em dados, é essencial na era dos negócios digitais e, na minha opinião, importante que todos os empreendedores e profissionais tenham ao menos um mínimo conhecimento sobre essa área, pois a análise de dados é crucial para amadurecer tanto a sua carreira quanto a sua carteira de clientes para melhorar o seu negócio. É claro, aumentar também as vendas, por que não? E aqui fica uma promessa, eu farei um vídeo específico sobre análise de dados básica para gerenciar seus negócios. Então, fique ligado e se inscreva no canal. Mas vamos seguir aprendendo mais sobre a estrutura de uma IA e vamos para o vieses de discriminação. Na formação de dados, esse é um ponto crítico porque as IAs são desenvolvidas por humanos e os humanos são sujeitos a falhas. Quanto mais a IA é treinada com dados históricos da sua empresa que você coletou no decorrer dos anos, ou você comprou esses dados de terceiro, mais você pode incorporar ali preconceitos ou vieses pertencentes a esses dados e resultando em decisões mais discriminatórias e imprecisas. Por exemplo, nas eleições, dependendo do como você fez a pergunta, o resultado das respostas podem mudar, alimentando assim o banco de dados que posteriormente pode ser usado para reforçar um viés que não era necessariamente o que você procuraria para si. Então, o uso de recursos de dados enviesados ou que você desenvolveu por acreditar que um produto teria uma estimativa muito maior e ele teve uma estimativa reduzida por conta que você criou e no futuro pode prejudicar as decisões que você vai tomar, porque se você vai desenvolver o produto novo ou fazer um investimento grande na sua empresa baseado em dados que estão infundados, você provavelmente vai cometer um erro no investimento do futuro produto que você vai apresentar. E não poderíamos deixar de falar de privacidade. A IA pode processar e coletar grandes massas de dados, o que leva a preocupações com privacidade, pois já experimentamos a situação de falar sobre alguma coisa ou um produto que você esteja interessado. Aqui mesmo eu converso sobre máquinas com meu pai e quando eu vou no computador, no celular, aparece uma oferta de um produto que nem mesmo eu escrevi lá. Porque o nosso smartphone está o tempo inteiro nos ouvindo e coletando esses dados. É importante estar ciente dos termos de uso que aceitamos ao usar esses dispositivos, pois eles têm implicações diretas sobre nossa privacidade. Então, se tratando de contratos que você assinar de produtos ou serviços de software, é muito importante para a sua empresa você se atentar aos contratos que você assinou. Quando você aperta o botão de aceite de um contrato, você está aceitando todos os requisitos que você está comprando aquele software ali ou prestação de serviço, e independente do que você procure, deixe um tempo para assinar e ler esses contratos. Por isso é importante falar sobre cibersegurança. Recentemente houve um ataque no celular pessoal do ministro Alexandre de Moraes e destacando, aqui não estamos tratando de política, mas da importância da cibersegurança. Destacando a importância da cibersegurança, embora o vídeo não tenha foco em análise política, é crucial entender que os ataques para esses dispositivos mostram a vulnerabilidade que todos enfrentamos. Quanto maior a proteção desejada, maiores são os custos, mas mesmo pequenos negócios podem sofrer ataques. A exemplo, parte dos negócios que depende de Instagram, você lutou tanto para poder formar aquela rede social e sua comunidade de seguidores, e ser hackeado praticamente é quebrar o negócio. Por isso é importante se atentar às contas de e-mail independente para o seu negócio, assim como a complexidade das senhas. Para iniciantes, eu sugiro utilizar a ferramenta como o Excel para armazenar e analisar os dados. Podemos montar gráficos posteriormente no BI ou no Tableau. Eu vou colocar aqui um exemplo desse gráfico aqui que eu fiz. Utilizando o Excel como banco de dados, eu pude exportar esse gráfico aqui no Power BI e eu posso fazer análises tanto financeira quanto de alguma análise específica do meu negócio. E resumindo, o uso de IA está se tornando cada vez mais comum e transformador para as empresas de todos os tamanhos. A capacidade de aprender com dados e melhorar continuamente é uma vantagem competitiva que não pode ser descartada. Assim como uma criança aprende a falar corretamente, as empresas que adotam tecnologias com IA estão se tornando e preparando para um futuro mais eficiente e inovador. E nos próximos vídeos vamos aprofundar cada um desses temas, então se inscreva no canal e nos acompanhe e vamos crescer juntos. E voe alto, pessoal!